Nosso GPS anterior estava falando já sobre a experiência da banca de defesa mesmo. Nós vimos um pouquinho sobre o que se espera do candidato na primeira parte da banca quando ele apresenta o trabalho. Agora, hoje nós vamos falar da segunda parte da banca, que é o momento da inquirição pelos professores. O segundo momento é o momento do questionamento formulado mesmo pelos membros da banca. E aí, normalmente, há uma regra ansiatudinária, uma tradição nas universidades. Normalmente, as perguntas vão acontecer dos membros externos para os internos, do mais recente, do mais novo para o mais antigo. Então, essa é a ordem segundo a qual as perguntas devem acontecer. E aí há também uma prática que é quase que do ritual de passagem da banca, que é a seguinte. Normalmente as observações vão acontecer em dois campos. Uma, as observações de ordem formal. ABNT, apresentação física do trabalho, equilíbrio dos capítulos, aquelas coisas que são bem formais mesmo da metodologia. Todo membro de banca vai se dedicar um pouco a isto. Em relação a estas observações, meu caro, no mais das vezes o melhor que você pode fazer é dizer muito obrigada, professor, pelas suas observações que são todas pertinentes, eu vou incorporar numa revisão, peço desculpas pelo que escapou, foi super importante a sua contribuição. Em resumo, absorva a crítica. Não vai explicar por que você errou a ABNT. Você errou a ABNT. Né? Então diga obrigada, diga que vai corrigir e passe adiante. Bom, aí depois nós temos o segundo momento. Aí o segundo momento das indagações envolve o conteúdo em si da pesquisa. E aí tem um pouco mais do inesperado. Né? O membro da banca pode pedir que você esclareça algum ponto. Olha, doutor, no capítulo 2, quando o senhor fala desse conceito, isso não ficou muito claro para mim. O membro da banca pode divergir do que você apresentou. Olha, o senhor sustentou isso assim, mas eu penso que isso assim assado. O membro da banca pode apresentar falhas de coerência interna do seu trabalho. Aí pode aparecer de tudo um pouco. Como é que você deve se comportar? Você deve anotar as perguntas, porque se espera que você responda a todas elas. Se as perguntas estiverem se sucedendo com muita velocidade, não tenha constrangimento em dizer, professor, 30 segundos, estou anotando suas perguntas para lhe atender. Né? Faça isso, para você poder anotar as perguntas e poder responder. Preste atenção que, por vezes, o membro da banca diz, olha, essas são as perguntas, e aí você tem que responder. Outras vezes o membro da banca dirá, esses são os meus comentários, você responda no que entender pertinente. Se o membro da banca pediu a resposta, não tem jeito, você vai ter que encarar. Se ele disse que esses são os comentários, você traga contra-comentários no que der. Se ele apresentou uma incoerência interna do trabalho, que você se dá conta de é mesmo, e ele não exigiu o comentário, passe batido. O que o membro da banca, na verdade, está dizendo, quando ele aponta o problema, mas ele não pede resposta, amigo, depois ajeita isso aí. Acima de tudo, o que você não pode fazer? Ficar mudo. Não dizer nada. Isso não dá para fazer. Apresente a sua justificativa, argumentos da sua ideia. Se você estiver muito angustiado com a pergunta, peça um minutinho para beber água. Beba água, mas depois fale alguma coisa. Segunda coisa que você nunca deve fazer é brigar com o membro da banca. O senhor não tem razão. O membro da banca sempre tem razão. Só sua perspectiva muito interessante, muito fundada. Eu queria só ponderar que existe este argumento assim assado. Lembre-se que nesse momento a banca está numa posição
superior à sua. Então não é a hora de você brigar com a banca. Quando você julgar que tenha concluído, diga: olha, essas são as observações que eu tinha a fazer, professor, indago se o senhor está satisfeito. E aí deixa que o seu orientador que está presidindo a banca vai conduzir o resto. Como você está vendo, são muitas variáveis que você tem que controlar ao mesmo tempo, numa banca que pode durar de 1 a 5 horas. A minha banca de doutorado demorou 5 horas. Então, volta a minha primeira observação. Submeta-se à experiência, assista a outra banca, onde aí você vai ver todas essas dicas do teu GPS acontecendo ao vivo e a cores. Essa, então, é a recomendação final do teu GPS acadêmico para que a tua trajetória até o momento que te interessa, que é o da titulação, ocorra suave. E a gente se vê no próximo vídeo.